Olá, minhas saudações a todos na paz de Cristo Jesus. Mais um encontro nosso com a ciência bíblica, história da Escritura Sagrada do Senhor. E hoje com o tema A Vida Ensinada pelo Autor, ou seja, o Senhor Jesus, que é o autor e consumador de todas as coisas, nos ensinando, a mim e a você, como nós devemos passar por essa vida, por essa terra. Hoje, dia 24 de março de 2021, estaremos já iniciando, mas eu quero de antemão lhes agradecer a todos quantos têm nos seguido, buscado aprender algo da parte de Deus, porque afinal de contas é a nossa vida, né? Trata-se da vida eterna, né? Trata-se da escolha. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, né? O Senhor nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos aonde nós queremos passar a nossa eternidade, se com Ele ou com Satanás e seus demônios. A escolha é nossa, a gente pode escolher sem problema. Então eu quero agradecer a todos que estão interessados em aprender a essência, a sua essência. A nossa essência é Jesus. Muita gente não conhece a sua própria essência, né? Muita gente quer viver suas próprias convicções. Um homem limitado quer não viver suas próprias convicções. E isso tem trazido muito problema para o mundo, né? Então eu quero agradecer a você, independente do seu credo religioso, que tem nos assistido, que você continue nos assistindo, ampliando para outras pessoas que não conhecem esse trabalho, né, se inscrevendo no canal, dando um link, dando like. Então eu quero lhes agradecer. E também dizer que no próximo dia 24, nós estaremos também ministrando mais um estudo polêmico, que vai falar sobre eventos bíblicos comemorados erroneamente pelo mundo. Nós vamos falar de Natal, de Páscoa. A Páscoa não é dia de domingo, né? Convencionaram a Páscoa ser dia de domingo, né? Mas foi o homem que fez isso. Mas à luz da Bíblia nós vamos saber o que é a Páscoa verdadeiramente. Bom, então feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos em seu nome, te agradecendo pelo dom da vida, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe cada lar representado, cada um que nesse momento está envolvido com o aprendizado da Sua palavra. Que o Senhor encha-nos da Tua unção do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor cubra-nos com Teu sangue. Que o Senhor dirija-se diretamente para aquele que está precisando de Ti. O Senhor sabe que a pessoa precisa de Ti. Portanto, Pai, vá ao encontro de cada pessoa, abra o nosso entendimento, o nosso discernimento espiritual, faça-nos entender tudo aquilo que precisamos acerca do Teu reino. E desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, queridos, a vida ensinada pelo autor, né? Autor, consumador, o nosso Deus vivo. Em João, o Evangelho de Jesus, segundo João 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. O que quer dizer isso? Quer dizer que Ele também, ao mesmo tempo que Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito, Ele é a Santíssima Trindade. Então, a Santíssima Trindade é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E esses três se tornam uma só pessoa. E cada um tem a sua função específica. Então, o primeiro pecado, ele vem após o Senhor criar todas as coisas com a sua palavra. Apenas com a sua palavra, o Senhor faz o que Ele quer. Cura, salva, liberta, cria, abate, exalta, Ele faz o que Ele quiser. É a palavra do Senhor. Então, no primeiro capítulo de Gênesis, eu vou
ler aqui a partir do versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sob a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, os dias segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam elas para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares da expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E por aí se foi, né? Então Deus fez o homem para comandar a terra, comandar todo o universo. Então Deus faz o homem, né, também com a sua palavra. Versículo 26 e 28, nós vamos ler. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Bom, então nós vimos aí o que Deus ele fez o homem para comandar. Deus fez o homem para ter uma vida de santidade, de alegria, de gozo, longanimidade. Deus não fez o homem para andar doente, para andar desempregado, andar com os problemas que a gente tem visto por aí, um matando o outro, né?
Deus não fez o homem para isso. Deus fez o homem para ter uma vida longânima. Mas infelizmente o homem não quer entender o projeto de Deus. O homem quer entender de tudo, tecnologia de ponta, de tudo, menos entender aquilo que lhe dá a vida eterna, para viver eternamente. O homem tem medo de morrer, mas no entanto, ele não quer saber como é que ele fica sem morrer. Qual o processo para ele não morrer. Entende isso? Não dá para entender. Se eu não quero morrer, eu tenho que procurar um jeito de saber como é que vai ser a minha vida para ser eternamente. Então eu preciso eternizar a minha vida. Mas para isso, eu tenho que viver aquilo que Deus preparou. Né? Quando a gente compra um material, quando a gente compra uma televisão, por exemplo, nós temos ali um manual, né? Para nós sabermos manusear aquilo ali, senão a gente vai queimar o aparelho. É isso? Tudo que nós adquirimos vem com manual de uso, para nós aprendermos a usar. Assim é a nossa vida. O nosso manual é a Bíblia. Se nós não aprendermos a manusear a nossa vida através da Bíblia, né, que é o manual que o Senhor nos deu, a gente vai perecer. É o que está acontecendo. Né? Então, é por isso que entrou o pecado, a desobediência. A desobediência já era pecado. Né? Deus forma um jardim com muita fartura de frutos, como nós lemos aqui, né? Para alimentar o homem, e testa a sinceridade do homem, né? Que acaba falhando, e aí gera o pecado, a desobediência. Capítulo 2, 16 e 17. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas, ao detalhe, comerá toda ela, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o cara está avisado, não foi por falta de aviso. Deus se preocupa com a saúde do homem também. No versículo 18, disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então Deus viu que o homem sozinho teria dificuldades de viver, né? Acarretaria transtornos, abalaria sua saúde, enfim. Então Deus, ele se preocupou com isso. Aqui Deus completa um plano que já tinha em mente, né? Um plano familiar para o homem. Quando nós lemos no versículo 26 e 28, nós estamos vendo que ali é um projeto familiar. Vou ler. Versículo 26 ao 28. Disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus criou tudo, fez o homem para comandar tudo, lhe deu uma família, mandou que multiplicasse para ter, né, filhos, para povoar a terra, né? E no versículo 21, por exemplo: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher
e trouxe a Adão, ou seja, apresentou a Adão. Está aqui Adão. E disse Adão, esta agora, osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então até aí está tudo muito bem, tudo tranquilo, né? E nós vamos ver esse versículo 24 e 25, nós veremos no Novo Testamento daqui a pouco, né? Eu vou até ver, dar uma palavra para você, Mateus capítulo 19. Cinco e 6. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em 1 Coríntios capítulo 7, 4 e 5 também, nós vamos ver. Primeira Coríntios 7, 4 e 5 vai falar: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está mostrando para o homem e para a mulher que são uma só carne. O corpo da mulher já não pertence mais a ela, mas sim ao homem. E da mesma forma do homem não mais a ele, mas sim a mulher. Então, ambos têm compromisso um com o outro, né? Então, o primeiro pecado, o castigo e o perdão, ele é que é o prepulsor de todas as coisas, o pecado adâmico. No capítulo 3, nós vamos ver já as coisas já não sendo mais agradáveis aos olhos do Senhor. Porque houve uma desobediência que gerou pecado, e isso trouxe tristeza para o Senhor. Então no capítulo 3, versículo 11, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ninguém tem culpa. É um botando a culpa no outro. Nós vemos que a natureza humana, desde lá de trás, ela já é assim. Ela não assume seus erros, né? Nós temos um defeito gravíssimo que não é assumir os seus erros, né? Errar é humano, não é isso que se diz? Então vamos fazer de tudo para não errar, mas se nós errarmos, é só pedir perdão. Mas a nossa natureza humana, ela é perversa, né? Ela nos percebe, ela nos faz. Então, surge então a sentença
pela desobediência. Foi dada uma ordem para que não comesse do fruto, mas o homem desobedeceu e depois bota a culpa da mulher. Não sei porque ele botou a culpa da mulher. E a mulher também, por sua vez, botou a culpa do diabo. É sempre assim, o diabo é sujo. O diabo fala, não tem nada a ver com isso não, vocês são desobedientes. A pessoa desobedece a Deus depois quer dizer que o diabo é isso, que o diabo é aquilo. Ele realmente ele é um hipócrita, ele não tem qualificação nenhuma para ele. Mas a maioria das coisas que acontecem na vida do homem, 99,9%, culpa nossa. Nós é que desobedecemos. Você está dizendo para não fazer isso, por que faz? Aí depois que botar a culpa no diabo, o diabo enganou ele. A natureza dele é essa, para mentir, para enganar, para confundir, para roubar, para matar. Só para coisa ruim. Então não tem esse negócio de botar a culpa no diabo. Assume. Né? Então assume. Então vamos ler o versículo 14 e 15. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente. Agora vai começar o negócio a ficar estreito. Porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Está sentenciado, condenado a vida toda. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É sentenciado. Sentenciado. Versículo 16. E para a mulher disse, aí vem a sentença para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, a mulher, Deus falou que vai aumentar a conceição dela. Ou seja, ao conceber, ao ter filho, ela vai sentir a dor do parto. Não era para ser assim. Mas aí, por conta da desobediência, ela está pagando uma conta. Sentir dor no parto. E ser submissa ao seu marido. Agora, para o cidadão que quer botar a culpa na mulher, Adão. E para Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, tá vendo? Quem vai na cabeça dos outros é piolho aí. Piolho é que vai na cabeça dos outros. Porquanto deste ouvido a sua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então não adianta o homem ficar reclamando, porque tem que trabalhar. O que a gente planta é o que a gente colhe. O que o nosso irmão Adão plantou para nós lá no Éden é o que nós estamos colhendo. Tem que trabalhar, tem que ralar. Burro de carga mesmo. Aí continua. Versículo 18 e 19. Olha que lindo. Você vê como é que tem que ralar mesmo. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, suor do teu rosto, comerás teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nós fomos tirados da terra, no formato da terra, e no final a gente vai voltar para ela. Então, trabalhar, amigo, ralar, não é para ficar de bobeira em casa, vendo assistir televisão e os outros trabalhando, não. Trabalhar mesmo. Deus não gosta de preguiçoso. Jesus fala: meu pai trabalha até hoje, é o que Jesus fala. E é verdade. Ele está trabalhando na sua vida nesse momento. Quando você está prestando atenção nesse estudo bíblico, Deus está cuidando da sua vida. Então aqui ficou, essa parte que nós vemos, ficou interrompido. O
projeto de Deus de vida eterna com o homem ficou interrompido. Né? A vida eterna que Deus tinha com o homem interrompe aí. Né? Então, antigamente, os homens viviam centenas de anos. Centenas. Vou ler aqui, em alguns casos, capítulo 5, por exemplo, versículo 27. Metusalém. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos. 969 anos. E detalhe, não foram 969 anos de bengala, de óculos, quando eu estou aqui, caindo nos pedaços, não. Com saúde, cheio de vigor físico. Né? Então, essas coisas fizeram com que o Senhor interrompesse o seu projeto de vida eterna, de fazer o homem para viver eternamente com ele, andar com ele nessa terra a vida toda. Né? Você repara que no capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer assim, ó, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então Deus não permitiu mais a extensão de vida do homem. Reduziu, em vez do cara viver 900 anos, vai viver no máximo 120. Deus deu uma colher de chá. Mas será que o homem aproveitou? Vamos ver a seguir. Né? Então, ele limitou o tempo de vida do homem. Então estava aí o sinal de melhora. Mas, será que o homem melhorou? Bateu um arrependimento. Versículo 6. Então, capítulo 6 de Gênesis, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração e disse, o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Né? Noé, ele era da 7ª geração de Adão. Você veja que um homem da 7ª geração de Adão foi que chamou a atenção de Deus. Porque Deus estava arrependido de haver feito o homem. O homem não estava vivendo de acordo com as suas prescrições, com as suas previsões, que só Ele sabe como nós devemos andar nessa terra. Ele é Deus. Nós não sabemos, nós somos igual quando nós temos nossos filhos pequenos, que está começando a caminhar, está engateando, vai começar a andar, e não tem noção do que estão fazendo, como é que estão caminhando, como é que estão andando. Nós é que temos que ensiná-los, aprumá-los, né, a ser Deus. Nós temos que andar de acordo com a sua vontade. Mas a gente mal começa a andar, mal começa a engatear, já quer andar, né, aí causa uma série de problemas. Então, no meio de tantos rebeldes, Deus descobre Noé. Interessante, né? Deus descobre a Noé no meio de tantos rebeldes, ele poupa a vida. E anunciou o fim. Deus lhe poupa a vida e anunciou o fim para aqueles que não querem viver a vida que ele preparou. Então, no versículo 12, diz assim, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então nós vemos que isso vem lá dos nossos ancestrais, lá de trás. A rebeldia humana, a falta de vontade, a desobediência, o pecado, a decepção, tudo isso vem lá de trás. Então, então disse Deus a Noé,
O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás comprimentos na arca. Tá? Farás comprimento na arca. Então Deus fala com Moisés, né, para ele fazer a arca. No versículo 15, ele diz assim: desta maneira a farás. Aí ele vai explicar como é que vai fazer. 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, janela na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Então, far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito e vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, ou seja, morrerá. Tudo. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterá na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, imagina Noé, o único a quem o Senhor viu um espírito quebrantado, um espírito obediente. Então ele salvou todo mundo, ele salvou Noé e todos aqueles que ouviram Noé. E os outros pereceram. Assim, nos dias de hoje, né? Se você andar de acordo com as Escrituras, de acordo com o manual, costumo dizer que a Bíblia é um manual de prática, fé e conduta. Aqui tem tudo que nós precisamos, tudo. Então, se você andar de acordo com as Escrituras e ensinar as pessoas que te cercam a fazer o mesmo, e elas te ouvirem, vai acontecer o que aconteceu com Noé. Muita gente vai morrer, mas as pessoas que estão do seu lado não vão morrer. Elas vão ter vida eterna. Essa é a oportunidade que o Senhor Deus deu através de Jesus, com o seu Evangelho. Ele deu o seu único filho para pregar o Evangelho para nós, para sofrer tudo aquilo que seria para nós. Então, o Senhor dá então a nova oportunidade. O Senhor nos dá uma nova oportunidade. Nessa nova oportunidade é que está o problema. Muita gente não está se baseando, muita gente não está acreditando. As pessoas estão acreditando nas fábulas contadas por pessoas influentes na televisão, nas mídias sociais. A gente tem visto muita gente, usado por Satanás e seu demônio. Por quê? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, 19, que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno. Quem está no mundo está debaixo de maldição. As recompensas delas estão ali, debaixo de maldição. Eles querem viver uma vida abençoada, mas na maldição. Aí não tem jeito, não tem como. Tem que pagar o preço. Não é isso? Então quem está no mundo não quer entender. Então ele dá uma nova ordem. Vários pactos do homem com Deus, os quais
em nenhum dos pactos o homem quis cumprir. Havia promessas para o homem, mas o homem não quis cumprir. Deus fez a sua parte, os pactos foram cumpridos, mas o homem não fazia a sua parte. Então, acabou acontecendo. 430 anos, quase 5 gerações, 430 anos de escravidão no Egito. Trabalhando, ralando para poder comer. 430 anos. Sabe que o cara trabalhar sem salário? Só que alguém lembrou. Alguém lembrou-se que um outro alguém lhe contara o motivo pelos quais eles foram parar ali. Alguém lhe contou. E, ao contrário, um grupo se reuniu, um grupo que acreditou, porque nem todos acreditam. Ah, que nada, isso tem muitos anos, isso não é mentira, isso não existe, tal, aquela conversa, né? Mas um grupo creu. O Senhor diz que basta ter uma pessoa, duas pessoas ou três reunidas em nome dele, que ele faz parte da conversa. 2 pessoas ou 3 reunidos, um grupo de 2 ou 3 pessoas já é o suficiente. Se estiver reunido em nome dele, já é o suficiente para ele participar. Então um grupo se reuniu, né, e se arrependeram, clamaram, levantaram um clamor a Deus, né? No livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, está escrito: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, mais uma vez, Deus os perdoou. Deus lhes envia um libertador, um homem chamado Moisés, foi chamado pelo Senhor para libertar o povo. Êxodo capítulo 3, versículo 7 a 15, diz assim: disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis o clamor dos filhos de Israel que chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu e vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então, o Senhor é o grande eu sou. Ele pode dizer eu sou. Ele pode dizer eu sou. A palavra Javé ou Javé quer dizer eu sou. Então,
ele diz para Moisés, né? Vai, porque eu garanto. Quando ele manda aí, meu amigo. Então, na esperança de depois de 430 anos o povo fosse obedecê-lo, Deus lhe fez promessas, né? Versículo 17. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e de Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Só um instantinho aqui, um esclarecimento. A terra que mana leite e mel, que está se falando aqui, é algo que muita gente não sabe. Não é a água propriamente dito, e nem o leite propriamente dito, mas esse mel é o petróleo, tá? O leite é a água. Israel é um país pequeno, e é um país pequeno em que todo mundo quer Israel. Israel é o lugar que tem a maior fonte aquífera do mundo, é um lugar que nunca vai faltar água. É um país menor. Lutaram muito para que Israel não se tornasse Estado. Israel foi se tornar Estado por promessa do Senhor a Jacó em 1948. Falei isso aqui no vídeo passado. Então, Israel é um país pequeno, mas é um lugar onde nunca vai faltar água, né? Então, Deus ele fez promessas, foram vários sinais no Antigo Testamento, como até hoje no Novo Testamento, e o povo até hoje não vê Deus como amigo, como Salvador. Até hoje, o povo não vê Deus como amigo, nem como Salvador. O povo só procura Deus quando ele quer. Então, como eu vinha falando, foram anos, e muitos anos, que o Senhor preparou o homem para ser seu parceiro, seu companheiro. Mas o homem não quis. Simplesmente o homem não quis. O homem prefere as coisas mundanas, as coisas que o homem mortal, como ele, lhe promete, mas não quer curtir a promessa de Deus, né? Então aí quando está no sufoco procura Deus. Isso aí até hoje, né? Aí quando sai do sufoco, aí esquece que Deus existe, né? E eu vou te mostrar no Evangelho de João, você vê que o próprio Senhor Jesus fala isso. Às vezes a pessoa fala, está jogando na minha cara, mas Jesus joga na cara mesmo, e a gente tem que jogar na cara. Quando a pessoa não quer entender as coisas, ou finge que não entende, João capítulo 6, versículo 26, olha o que o Senhor diz aqui, ó. João capítulo 6, versículo 26 e 27. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Viu? Ou seja, você está me buscando, não pelo que eu tenho visto, pelos sinais que eu tenho feito aí, mas porque vocês comeram e se saciaram, agora está com fome, vem de novo. Aí ele vai dizer no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus o selou. Então, quando ele está dizendo, trabalhai pela comida não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, é para você trabalhar pela sua salvação. Encarar dificuldade, vai saber que Deus está contigo. Ele em momento algum falou que ia ser fácil. Momento algum. João 16, 33 diz, no mundo tereis aflições, esteja de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se você crê em Deus, o mundo já está vencido, né? Salmo 34, 19. Esse verso tem duas partes, a parte A e a parte B. A parte A diz, muitas são as aflições do justo. A parte B diz, mas o Senhor o livra de todas. O que ele quer dizer com isso? Você vai passar por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas isso é um treinamento.
as lutas que você vai passar é um treinamento, né? Para quando você tiver em alguma dificuldade, você saber como sair dela. Mas Deus vai estar sempre contigo, né? Deus enviou seu Filho sem pecado aqui na terra, justamente para sofrer em nosso lugar. Ele deu o que havia de melhor, eu costumo falar isso, ele deu o que havia de melhor lá nos céus. Ele poderia perfeitamente pegar um anjo ali, são milhares de anjos, mas não, ele pegou o que havia de melhor, seu único filho, para dar em sofrimento no nosso lugar, sofrer no nosso lugar, pagar a nossa conta. E o que a gente dá em troca? Desprezo, tristeza. Em vez de servir a Deus, vai servir o diabo, né? E o que as pessoas estão fazendo? Carnaval do ano passado, teve carnaval esse ano? Aí, carnaval do ano passado brincaram, né? Deus foi dando corda, simularam lá puxando Jesus. Não teve carnaval esse ano. Ele é Deus. Não é porque ele está permitindo as coisas que o negócio está à vontade, não. Ele é Deus. Há que se ter um respeito. Aliás, mais do que isso, reverência ao Deus Supremo, né? Então, João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê em Deus, você não nasceu para sofrer. Ele vem, sofre e ainda nos ensina. O Evangelho de João capítulo 8, 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O nosso presidente gosta de usar essa frase. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. É questão de querer. Ele mostra-nos quem nos é na verdade. Ele dá conselho. Em João capítulo 5, 39, ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, aqui tem a Escritura. Elas que nós temos que examinar para saber como nós devemos caminhar nessa terra. E ele alerta-nos. No capítulo 10 de João, ele nos alerta. Eu vou ler o versículo 9 junto com 10. Isso, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e salvará, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, a porta de saída para os seus problemas é Jesus. Eu não sei quais são os problemas que você está passando. Deve ser inúmeros, né? Porque problemas hoje em dia é o que não falta, né? Tem problema que parece que nunca vai acabar. Quando a gente pensa que está resolvendo um problema, surge outro semelhante. E vai acumulando. Mas existe um que pode resolver todos os seus problemas. É aqui, diz que ele é a porta de saída. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. E achará pastagem, ou seja, achará conforto. Ele vai resolver os teus problemas e ainda vai te dar lazer, para você ficar à vontade, tranquilo. Então ele usou homens no passado, como Isaías, por exemplo, nos mostrando, numa visão, né, como seria seu filho Jesus recebido aqui nessa terra. Ele mostrou, ele deu uma visão para Isaías, e essa visão foi 750 anos, mais ou menos, aproximadamente, antes de Jesus nascer. Isaías 53, vamos lá em Isaías 53, eu vou te mostrar. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós
o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, se ele não pisa aqui, já era para nós. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Sofreu tudo calado por mim e por você. Essa luz aqui, filhos, bota mais forte para cá, que a forte está para lá. Isso aí. Agora joga para cá. Isso. Foi muito. Muito. Ao vivo é assim mesmo. Então, é o que nós vemos até hoje. Os homens, como diz que era desprezado, o mais indigno entre os homens. Então, até hoje Jesus é desprezado. Até hoje as pessoas vivem mais das coisas materiais mundanas do que para as coisas de Deus, as coisas sagradas, as coisas santas, que Ele nos preparou, né? Então, Ele usou Paulo no Antigo Testamento, nos mostrando qual sentimento nós deveríamos ter. Qual sentimento? Você vê que Jesus não abriu a sua boca, né? Então ele mostra a Paulo, né, através de Paulo, qual sentimento nós deveríamos ter, né? Filipenses capítulo 2, olha só que coisa linda. Eu vou ler até o versículo 14, versículo 11, perdão. De sorte que haja em vós, em mim e você, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aleluia! Dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, o sentimento que nós devíamos ter, e não temos, infelizmente, mas deveríamos, mas há tempo ainda, é esse. Mesmo que Jesus, que sendo em forma de Deus, ele era Deus, ele se despiu da sua condição de Deus, abriu mão da sua deidade, se formou, se colocou na condição de um homem normal, natural como nós, e passou por todos os escárnios, sofrimento, maltratos, Em Hebreus capítulo 12, nós temos, Deus é tremendo, meus irmãos. Diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco com os filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Aleluia. Porque se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes pareciam, mas este, ou seja, Jesus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, você vê que ele está fazendo alusão aqui aos nossos pais, que nos corrigiam, né, do jeito que ele achava que tinha que corrigir. Mas Jesus está nos corrigindo para o nosso próprio gozo, para a nossa vida eterna. Né? Está falando também que, no primeiro momento, a correção ela nos traz tristeza. Poxa, meu pai está brigando comigo, meu pai não gosta de mim, essas coisas todas. Mas o problema é que essa correção não é para aquele momento, é para o futuro. A correção, ela vislumbra o futuro. Então lá na frente a pessoa, poxa, bem que meu pai me ensinou certo, bem que meu pai fez isso, bem... Não é assim que a gente ouve muita gente falar? Poxa, bem que meu pai falava. Então, a correção ela não é para o presente. A correção, ela vislumbra o futuro. Então ele diz, né, que nós tivemos nosso pai na carne, nos corrigia, e nós ainda o reverenciamos. Por que a gente não vai reverenciar aquele que é nosso Pai, nosso Deus, nosso amigo, e que nos dá a vida eterna? Não é isso? Então, do 14 ao 17, ele diz assim, ó, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu não me tornar santo diante de Deus, a palavra santo quer dizer separado. Então, se eu não me separar para andar com Ele, Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, a palavra santo quer dizer separado. Então, ele diz, seguir a paz com todos e a santidade, andar em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém vai chegar perto do Senhor. Ninguém. Só os santos, só os separados, só os escolhidos estarão perto do Senhor no grande dia. Né? Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quantas pessoas têm sido contaminadas, né? Quantas pessoas? E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú. Fornicário é a pessoa que não é casada no papel. Ah, mas eu vivo com união estável. É fornicário. Para Deus, casamento é casamento. União estável não é casamento. Não é certidão de casamento. Ah, então, quem está em união estável, está tomando Santa Ceia, está errado. Né? Vou repetir, versículo 16, ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, aqui, o arrependimento só chega depois, e entristece. Né? Entristece. Então,
Deus ele é muito bom, mas nós precisamos andar com Ele. Lamentações capítulo 3, 22 e 23 diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para todo sempre e se renova a cada manhã. Mas aqui mesmo, em Hebreus capítulo 12, vou ler para você o 28 e 29. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus, agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quer que eu repita? Repita aí, repetirei. Hebreus 12, 28 e 29. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus não pode ser abalado, retenhamos, ou seja, guardemos a graça pela qual servamos a Deus com alegria, agradavelmente, com alegria e com reverência e piedade. Diz o 29, porque o nosso Deus é um Deus é um fogo consumidor. É só escolher que lado você quer. Interessante é que ele nunca disse que seria fácil, né, como eu falei, mas prometeu tudo, né? Em Mateus 28, Deus estabeleceu regras. A verdade é que Deus estabeleceu regras. Ele nos dá o que a gente precisa, mas ele estabeleceu regras. No capítulo 28 de Mateus, versículo 18, ele diz assim, ó, quer dizer, não é para você guardar a bênção para você não, para você proclamá-la. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você está andando com o Senhor, não precisa ter medo de negócio de Covid, de negócio de febre amarela, essas porcarias, não precisa ter medo de nada disso não. Se você está andando em santidade com Deus, Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Salmo 34, 7, ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o buscam e o livram. Eu vou estar lendo o Salmo de número 125. Que maravilha! Olha aqui diz Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, os bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás o Senhor com os que obram maldade, e paz haverá sobre Israel. Então, quem se desvia só vai ter problema na vida. Como eu falei, Salmo 34, 19, né, diz que muitas são as aflições do justo. Salmo 126, versos 5 e 6 diz assim, ó, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então o Evangelho de Cristo, ele é doloroso, ele é espinhoso, mas é o preço que nós temos que pagar. A salvação não se compra com dinheiro, senão eu não seria salvo. Sou pobre, né? Se salvação fosse com dinheiro, eu estava lascado. Talvez você, né? Só os grandes, a salvação se paga com fidelidade a Ele, com amor à sua obra. Aconteça o que acontecer. Eu estou passando por um problema de tratamento. Eu estou aqui, mas só Deus sabe como é que eu estou. Você de vez em quando pode ver uma fraqueza aqui em mim, um troço qualquer, mas eu não deixo de fazer a obra não. Não deixo mesmo. Eu faço a obra nem que eu vá cair nos pedaços. Depois eu volto e vai cair todos os pedacinhos todinho junto tudo. Mas eu faço a obra.
E detalhe, faço com muita alegria, que o meu maior prazer é frustrar os planos de Satanás. Então, eu vou correr um pouquinho. No dia 31 nós vamos falar de um lance muito polêmico também. Aguarde. Então eu vou correr um pouquinho mais, né? Vou voltar em Mateus capítulo 10 para corroborar. Eu vou repetir Salmo 126, 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, se você está chorando, está passando por luta, por dificuldade, existe uma recompensa para tudo isso. Já está paga. Né? Versículo 10, Mateus 5, 10 ao 12, diz assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha aí, olha a promessa. Eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 9. Falei o 8 e 9, agora o 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então tudo que está acontecendo com você, essas lutas, essas dificuldades todas, por maior que seja, fazem parte. Né? Se você sofre perseguição, sofre justiça, eu sofro uma perseguição aqui onde eu moro tremenda. Os pseudos crentes daqui pensam que ser crente é só ir para a igreja. Ser crente é só dar a paz do Senhor. A gente vê crente aí, pastores, que tem tipo de pastor com gaiola de passarinho na mão. Né? É só o varão. Finge que está falando em línguas. São os crentes do século XXI. Aqui onde eu moro, eu não sou perseguido por ímpio, não, sou perseguido porque deveria ser crente de verdade. Eu não estou nem aí para eles. O meu foco é Jesus. Eleva meus olhos ao monte onde me virão socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Então não tem nada a ver com ele, é com eles mesmo. Cada um vai prestar conta de si. Então eu não me preocupo com aquilo que pensam de mim, com o conceito que o homem normal, natural como eu faz a meu respeito. Eu me preocupo com aquilo que Deus pensa de mim. Né? E me sinto muito orgulhoso por isso. Então, se você está sendo perseguido, está sendo injuriado, e estão falando mal contra você, fica tranquilo. Versículo 12 diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas. Quer que eu te diga uma? 2 Coríntios capítulo 12, 9, Paulo vai falar a mesma coisa. Quer ver? Rapidinho aqui. Olha a conversa, o assunto de Paulo com Deus. Deus falando para Paulo, a minha graça te basta. Ele está falando para você agora, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai pensar, poxa, então, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, e nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. E quando estou fraco, então estou forte. Então Paulo entendeu que todas as vezes que ele achar que está fraco, que está sendo perseguido, né, que ele entende que é nesse momento que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nele. Então ele vai, então tá bom, então já que é assim, né, então de boa vontade, então eu vou me gloriar quando eu tiver a minha fraqueza, quando eu estiver fraco, eu vou dar glória a Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Né? Então ele sente prazer nas fraquezas, nas injustiças, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele sente prazer nisso tudo. Porque isso, enquanto enfraquece a sua carne, ele sente seu espírito fortalecido. Que Deus o fortalece. Né? Então, mas Deus também advertiu em Mateus capítulo 7, 19. Isso aqui vai muito para essas pessoas, falsos crentes, que tem por aí. Ele diz assim, ó, toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Né?
nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então as pessoas às vezes fazem coisas em nome de Jesus, dá certo, mas não é por ele. Deus não está aprovando a sua má obra. É pela fé do outro que foi até ele e pedir aquela oração. Só por isso. Não é pela Deus não está aprovando a sua má obra. Esses caras que ficam na televisão roubando, isso é assaltando. O Senhor, quando ele dá, a minha igreja é uma igreja humilde. Eu tenho de tudo ali. Nunca pedi dinheiro, nem oferta eu peço. Nem oferta eu peço. Tem lá o gasofilaço, quem quiser vai lá e coloca a oferta. Preciso. Deus me dá tudo. Quando Deus ele faz a obra, ele faz completa. Não precisa o cara ficar pedindo dinheiro para fazer programa de televisão. Ele quer aparecer. Não conseguiu ser artista na vida secular, quer ser artista através da palavra de Deus. Usurpando os outros, tirando dinheiro do bolso dos outros, fazendo pessoas desenterrar dinheiro do seu próprio orçamento. Isso é roubo, isso é assalto. Mas eles vão prestar conta disso. Em Jeremias 23, Ezequiel 34, tem um recado lá para eles. Então, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Versículo 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. E desceu a chuva e sopraram rio, e correram rios e sopraram ventos, e combateram aquela casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha, firmada no Senhor Jesus, através da palavra. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparar-o-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, foi grande a sua queda. Eu vou correr um pouquinho agora só dando as referências, porque já passamos até de 1 hora. Então, ele deixou bem claro, Isaías 55, 6 ao 11, e nos tranquiliza quanto à ameaça. Antigo Testamento, Isaías 54, 17, Mateus 10, 19 e 20. São muitas informações, teríamos que fazer um programa muito grande. Mas eu creio que isso é o suficiente para sabermos que a vida ensinada por quem sabe é muito mais saudável. Ele é o autor e consumador da vida. Para encerrar e meditar, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você busca a sua salvação. Você não sabe que está salvo, e deixa as coisas que Deus... Mateus 10,37, Mateus 19, 29, Marcos 8, 34, 37. Nem adianta vir para a igreja se você não tiver envolvido com essas informações, tá bom? Perda seu tempo, obedecer. Colossenses 3, de 1 a 6, de 12 a 17, 18 a 25. Colossenses 3, de 1 a 6, 12 a 17, 18 a 25. Muito se perde pelo caminho, você achar suficientemente para dirigir suas vidas. Então Deus não habita em tempos impuros. Então, ele saindo, sabe quem volta? Quem volta é o diabo. Se você deixar Deus sair da tua vida, está aqui, Mateus 12, 43. Diz assim. Mateus 12, 43 diz assim. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também nesta geração. Estou correndo para isso. Vamos orar rapidinho e vai encerrar. Senhor, te damos graças mais uma vez. Que o Senhor abençoe cada vida e nos dê novas oportunidades enquanto o Senhor não vir buscar a sua igreja. Cubra com teu sangue cada lar representado. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Me perdoe a correria, em nome de Jesus. Fica na paz.